pessoal, no episódio de hoje a gente vai conversar sobre aquele podcast que você recebe no seu WhatsApp, geralmente aquele áudio de 5 minutos, e que obviamente você coloca no 2x, porque quem tem tempo para ouvir 5 minutos exatamente, não é mesmo? Além disso, a gente vai discutir um pouquinho sobre como os vídeos ultra rápidos de 1 minuto ou 1 minuto e meio têm afetado muito a nossa atenção. E não só isso também, mas como as coisas são efêmeras hoje em dia. Um hype passa muito rápido, às vezes a gente já consumiu muito daquilo na internet, e um filme que às vezes a gente queria muito assistir, simplesmente sai do nosso radar. Então no episódio de hoje a gente vai discutir sobre por que estamos vivendo a vida tanto no 2x. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei de onde você nos escuta, mas eu sou a Nath. Que bom ter você aqui conosco. Eu sou o José Vinhotti. E eu sou o Guilherme Teobaldo, ou Theo, se preferir. E esse é o Psicologia de Quinta. Prepare os seus fones de ouvido ou o seu alto-falante e venha discutir com a gente o tema da semana. Acho que a gente pode trazer, como sempre, né, discussões do Twitter. Então, eu vi uma discussão sobre isso semana retrasada, sobre como é impraticável hoje você ver uma pessoa que escuta um áudio no WhatsApp na velocidade normal. E eu sou uma pessoa, né, nesse estilo, que coloca ali às vezes no 2x pra ouvir um pouquinho mais rápido. E quando eu coloco no 1, parece que a pessoa tá falando num slow motion, que é absurdo da gente ouvir. Não sei se vocês têm essa mesma percepção também. Por padrão, eu já deixo no 1.5. Olha aí. E é bizarro, porque quando a gente tá conversando, assim, de uma maneira presencial, esse impacto não tem, né? De estar conversando que nem, seja que, né, com o José, com o Theo, às vezes você tá ali conversando, né, com a sua mãe. E no presencial a gente conversa tranquilamente, às vezes a gente percebe pessoas que são meio... fugiu a palavra agora da minha cabeça, mas que ficam muito repetitivas, né? Prolixo, perfeito. A gente consegue identificar o padrão, às vezes, de pessoas meio prolixas, né, na comunicação, mas não é algo que incomoda ao nível do celular. Quando a gente recebe, às vezes, um áudio da nossa mãe, que tá dando aquele rodeio enorme pra falar que a gente precisa passar na rua e pegar alguma coisa pra ela. Beijo, mãe, eu sei que você tá ouvindo. A gente automaticamente coloca no 2x porque é tipo, tá, vai logo, deixa eu ver o que precisa... que eu preciso responder, o que eu preciso resolver. Então, eu acho muito doido essa percepção, até mesmo da voz que acontece no WhatsApp, né? Parece que a pessoa tá realmente num slow motion, assim, digno do filme do Zack Snyder, sabe? E no final das contas, a gente desbloqueia o celular ou vê a notificação já querendo fechar. A gente não entra em contato para absorver a informação e processar aquilo, como é, por exemplo, quando a gente está conversando ao vivo, né? Quando a gente está conversando ao vivo, mesmo que seja a velocidade 1x, vamos colocar assim, às vezes a gente nem consegue processar tudo que foi falado, né? Tanto que no diálogo normal, numa conversa normal, é completamente plausível você perguntar pra pessoa, mas o que você falou mesmo, né? O que você quis dizer com tal coisa? O que você se referiu? Porque se na velocidade natural, às vezes, a gente não assimila isso, imagina nesse 1.5. Então, será que é uma percepção real essa, né, do devagar? E assim, né, a gente vai criando com o tempo a ideia de que a gente só espera a pessoa terminar de falar pra ser a nossa vez de falar, né? E aí, muitas vezes, quando essa pessoa não fala rápido, a gente até perde um pouco a atenção, o que vem sendo, né, cada vez mais comum, porque como eu observo tudo isso, né? O áudio 2x, ele é um reflexo de um mundo acelerado, né? O mundo inteiro tá em 2x. Antes do advento do 2x, né? Porque tem acho que as etapas da internet, né? Então, houve-se um momento que a internet que as coisas não eram aceleradas como é hoje, né? A gente conseguia colocar um vídeo no YouTube, por exemplo, um áudio numa velocidade mais rápida, mas ainda assim, já nesse momento, a gente sempre foi bombardeado com muitos estímulos e muitas coisas, né? Por exemplo, com a sensação de imediato, quando a gente conversa no WhatsApp, né, e tem aquele tiquezinho azul do visualizado, poxa, por que a pessoa não me respondeu ainda, né?
demoraria 30 segundos para ela me responder, porque ela não respondeu e etc. E aí a gente vai afundando e mergulhando cada vez mais em um mundo em que existe muito estímulo, todos eles são imediatos e são numa quantidade ainda maior, ao passo que eu escuto um áudio de 30 segundos em 2x. Então esses 30 segundos que eu ia, entre aspas, perder da minha vida, eu ganho 15 segundos. E ainda assim, no fim do dia, eu me sinto sem tempo. É quase como se a gente tivesse o tempo todo naquela situação quando a gente tá dirigindo e alguém te ultrapassa e para no semáforo do seu lado, sabe? Tipo, a pessoa vem super rápido e ela para no semáforo do seu lado, do tipo assim, cara, você ganhou 15 segundos, o que isso de fato mudou na sua vida, sabe? E aí, a gente continua sem tempo, mesmo acelerando as coisas. Só que isso é muito problemático na minha observação, porque as atividades do mundo e da vida, elas não podem ser aceleradas, né? Como você bem disse, Natália. Por exemplo, eu não consigo ler um livro no 2x. Até dá pra tentar, assim, mas que você adoraria, né? que você vai conseguir, que você vai conseguir compreender alguma coisa é muito difícil. Você não vai conseguir ter uma conversa realmente gostosa e proveitosa com alguém que você tem o mínimo afeto ali no 2x, né? A vida, ela não é vivida no 2x, ela é vivida no 1x, né? E aí a gente pode falar também da dimensão temporal, né? Que por mais que o tempo passe igual para todos, entre aspas, é uma dimensão muito psicológica. Dependendo do que você está fazendo, ele passa mais rápido ou mais devagar, né? Por exemplo, 1 hora de shorts ou de reels passa muito rápido. Agora, vai fazer 1 hora de esteira na academia, por exemplo, não acaba nunca. 1 hora esperando o dentista, boa sorte. Pois é. O tempo ele continua passando, igual para todos, de certa forma. Mas a forma como a gente apreende essa realidade é diferente, né? Então talvez essa forma acelerada que a gente apreenda a realidade faz com que a gente tenha essa sensação de estar vivendo muitas coisas ao mesmo tempo. Eu lembro até hoje que eu acho que foi até um dos motivos que a gente pensou em gravar o podcast, de uma vez que a gente estava fazendo um atendimento numa festa universitária, em que as músicas elas tinham 15 segundos, e realmente elas tinham 15 segundos porque a gente parou para contar, e aí era só o pré-refrão, o refrão e era outra música já. E aí a gente foi ficando tão cansado mentalmente, a gente falou, cara, parece que a gente tá vivendo, sei lá, 3, 5, 4 horas em uma só, assim, sabe? É um estímulo muito grande de uma coisa que deveria durar, sei lá, 3 minutos, dura 15 segundos. Então parece que a gente tá passando por esse estímulo sem tá passando por ele, né? Tinha até essa terminologia, né, que era mais usada antes, assim, pra essas músicas, né, que era, a música chegou no drop, né? Só que hoje você vai num desses eventos e cervejadas e festas e as músicas são só os drops, né? São só a sequência e a parte interessante da música e você vai de uma pra outra. É só explosão de dopamina. Só explosão de dopamina e do som. E no final das contas você gasta consciência em algo que você não tá nem processando. Você não tem tempo de respiro, que nem um respirar mesmo do diafragma, do pulmão, pra lidar com aquela informação. Vocês estavam falando até da velocidade de como as coisas são hoje, em comparação com outros aspectos de quando a internet já existia. E eu adoro observar o senso comum pra gente entender certas mudanças temporais, porque apesar do senso comum não ser um dado, digamos assim, cientificamente confiável, ele traz uma dimensão, um aspecto sintomático sobre como a cultura se desenvolve. E eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Vamos pensar a lógica de memes e referências de entretenimento que a gente tem, né, hoje em dia. Hoje em dia a gente tem um meme, né, e ele dura ali às vezes 2 semanas, né, 1 mês, dependendo, quando já se estende, passa disso, já vira aquele termo do cringe, né, inclusive o cringe teve o seu hype durante sei lá quanto tempo, e depois o cringe passou a ser cringe também, né. Se a gente resgata os primórdios da internet, e hoje, se você vai se lembrar disso, você é velho, me desculpe falar, mas quem lembra do Sou Foda, do Vitinho Sou Foda? Nossa. Na época de fóruns e de sites e dos primórdios do YouTube, cara, aquilo durou 1 ano e meio. E as pessoas verbalizadamente chegavam nas rodas e brincavam e cantavam a mesma música por mais de 1 ano. 1 ano. E isso é impensável hoje em dia. O Zé comentou até de, não tinha mecânica de acelerar os áudios e etc. no passado, né? E mesmo se tivesse, será que faria sentido pra gente? Naquele momento, naquela circunstância em que as coisas tinham um tempo a mais para serem processadas? Isso vai até para a lógica de como outras coisas surgem para a gente consumir também, né? A gente vive numa lógica de vídeos ultra rápidos e de informações ultra processadas que
às vezes a gente se cobra de querer parar e fazer uma coisa durante 2 horas, quando tudo que a gente consome são vídeos de 15 a 90 segundos. Como que a gente vai de fato parar para fazer determinadas coisas ou aprender ou ter uma percepção de tempo, de uma exposição ao tempo diferente, se tudo aquilo que a gente faz é sempre permeado por micro encontros, micro momentos de consumo? 90 segundos. 90 segundos é o tempo em que você está treinando o seu cérebro para consumir as informações. Será que você consegue viver além disso? Tem canal no YouTube que resume filme. Resume. Nossa, filme. eu ia falar isso agora. Porque quem consome mais os shorts, os reels aqui em casa é meu digníssimo Leandro, né? E de vez em quando ele tá vendo e eu tô vendo junto com ele. E aí começa a aparecer, tipo assim, uma cena que ela é óbvia. E tem um narrador. Vem um narrador para explicar a cena que está acontecendo. Não é só um cortezinho que é pra você ver aquela cena, mas vem um narrador explicar. E aí me faz lembrar que esses dias eu fiquei muito irritada com uma manchete, assim, que tava explicando que vai sair aí o filme, né, do 2 do Coringa, né, o Coringa e a Arlequina, e o filme vai ser um musical. E a manchete explicava que o musical acontecia na cabeça deles. Eles tiveram que fazer uma manchete para explicar que a cena de musical é uma interpretação da própria mente deles. Sim, gente, ou todo mundo acha que aquelas cenas de musicais realmente a pessoa tá passando na rua e todo mundo começa a dançar com você e cantar porque você está muito feliz ou muito triste, sabe? Então, assim, é uma coisa... Tá proibido pensar, hein? Ela é meio óbvia, e eu sei que a gente sempre discute do óbvio para quem, sabe? Mas me desperta uma preocupação, não só por perceber isso, estar discutindo isso aqui com vocês, mas também pela quantidade de estudos que a gente vê sobre o prejuízo da nossa atenção e da nossa interpretação em cima das coisas. E nós somos sujeitos muito interpretativos, né? Por que a gente tá falando disso? Não só por todo aquele estigma que a gente lê em todo lugar de que a nossa atenção tá ficando em frangalhos, a nossa memória tá ficando em frangalhos, mas não é só isso, né? Nós, enquanto seres humanos, a gente trabalha muito com sentido e significado das coisas. Então, o quanto às vezes um filme impacta de alguma forma a minha percepção sobre um tema, o quanto isso traz uma vivência que às vezes eu não consigo encontrar no meu ambiente aqui social, mas me faz refletir. Então, assim, a gente sempre fala que quer trabalhar empatia, vai assistir um filme sobre um tema que você nunca viu, lê um livro porque você se coloca no papel do personagem e tem que lidar com as emoções, com as frustrações daquele personagem de uma forma que talvez nós jamais encararíamos. Então, não é só uma perda no sentido cognitivo, mas é uma perda no sentido subjetivo, de como a gente constrói, sejam vivências, sejam coisas que são muito importantes pra gente, né? Que trazem sentido, que trazem idealizações, que trazem percepções para além daquelas que a gente consegue só dentro do nosso mundinho, né? Então, são preocupações que me tangem, que eu fico assim, poxa, gente... É até meio frustrante, você às vezes fica com um hype tremendo de um filme e é tanta coisa, e mesmo eu tenho esse movimento de me esquivar de spoilers, nossa, tranquilamente há quase uns 15 anos, né? Mas hoje em dia eu tento fazer isso mais ainda, porque senão quanto mais eu vejo sobre aquele filme, sobre aquela série, menos eu quero ver, porque eu já vi tudo mastigado, sabe? Seja por um meme, seja por... Me julguem, mas eu não assisti Barbie até hoje. Eu estava muito hypada para assistir Barbie. Só que foram tantas coisas na internet falando justamente, beleza, o filme é ótimo, traz super discussões, etc, que eu já não queria mais assistir o filme. Eu já tava tipo assim, um dia, quem sabe? Vamos marcar. Você falou uma coisa que me pega muito. Spoilers, cara. E uma coisa que me dói muito é alguém vir e dizer assim, cara, eu não ligo pra spoilers. Saber a história me faz ter até mais vontade de ver. Fico, gente, não. Vocês vão perder a experiência de ver a parada acontecendo, sabe? De descobrir aquilo. Exato. Você vê um plot twist na sua frente, você fica tipo, meu Deus, como assim? Mas tipo assim, se você já souber isso, qual o impacto que vai ter, sabe?
Não faz sentido. Eu sou um adepto forte de One Piece, sou muito fã. E aí eu falo assim, gente, a hora pra vocês assistir One Piece é agora, porque depois, se acabar, todo mundo vai saber o final. E aí não vai ser a mesma parada, entendeu? Não vai ser a mesma coisa. Mas, e aí, falando, né, sobre esse tema, sobre essa tensão fragmentada, tudo ser muito rápido, né? A gente consegue observar meio que uma cascata de eventos, de um ciclo de caos, digamos assim, né? Então acho que talvez, para além do advento da internet, porque a internet em si não é algo ruim, né? Mas a forma como a gente vem utilizando ela pode não ser a mais adequada, mas a internet em si, como um lugar, não é ruim, né? É uma ideia sensacional, por exemplo. Isso aqui não estaria sendo possibilitado não fosse ela, por exemplo. Mas creio que a partir da criação e da popularização das redes sociais, novamente, também é um lugar legal, etc. Mas a partir que isso vira um marketplace e que as marcas e empresas começam a disputar pela nossa atenção, beleza. Aí vem a pandemia, em que a gente fica ainda mais cronicamente online, né? Já houve um período bem grande de vários anos da gente se tornando cronicamente online através das redes sociais. Vem a pandemia, que a gente fica ainda mais ligado nisso. Aí vem o 2x, aí vem aqueles reels com o cara cortando sabonete embaixo e fazendo coisas satisfatórias, porque a gente já não consegue mais prestar atenção em nada. Porque de repente aquilo virou um bolo e a gente foca naquilo lá e acha aquilo incrível e nem se percebe mais, né? Exato. E aí vem trazendo um monte de coisa, né? Tem, por exemplo, o FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é não posso ficar de fora das trends, do que as pessoas estão falando, do que as pessoas estão assistindo, do que as pessoas estão lendo. Eu me sinto excluído da sociedade, porque eu acho que é uma dimensão que a gente ainda está entendendo quais são os danos que vão causar na gente, que é a dimensão das redes sociais online, né? Tem esse campo de atenção fragmentado em que a gente é exigido, e a gente é exigido porque a gente tem a possibilidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo e literalmente ao mesmo tempo, às vezes. Muitas vezes a gente entra numa reunião com uma pessoa do Nordeste e aí para uma hora ou meia hora depois tem uma outra reunião com uma galera do Rio de Janeiro, por exemplo. Acontece isso, tá cada vez mais comum. Então a gente tá em vários lugares ao mesmo tempo, a gente é demandado de vários lugares e vários estímulos ao mesmo tempo, e aí vem esse conteúdo curto, né, que não te rouba o tempo, entre aspas, e mesmo sendo curto ainda precisa de um recurso para você ficar focado ali. Até porque, gente, quando eu falei das redes sociais serem um marketplace, a gente tem que entender que a gente não paga para usar as redes sociais, então quem é o produto é a gente, né? E aí, qual é a fórmula de uma empresa com uma rede social crescer? É tempo de retenção em tela. Então eles vão fazer de tudo, eles vão utilizar de todos os recursos mais ardilosos possíveis para capturar a sua atenção. Mas, a que custo? Né? É algo que é bom a gente se atentar, porque assim, não é um movimento natural do ser humano ter esse foco fragmentado. Antigamente, quando eu queria assistir um filme, eu tinha que assentar a bunda na frente da TV, 2 horas assistir um filme. Não ver um vídeo de 2 minutos que resume o filme, né? Eu ia ter apreensão daquilo. E tá tudo certo. Antigamente eu queria saber sobre alguma coisa, eu li um livro, né? Eu queria fazer alguma coisa crescer, eu tinha tentativa e erro, né? Eu tinha que esperar. Por isso que quando o Theo traz que a jardinagem é uma coisa que ele gosta muito, isso é muito bacana, porque exige a paciência, o contato, que é muito às avessas do que o mundo exige hoje, o que ele coloca, né? Ele não exige, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar isso e se recusar isso mesmo, gente. Não é querendo ser chato assim, mas já sendo... Eu particularmente me recuso, entendeu? Eu já tô ensaiando assim a abandonar o Instagram. O meu pessoal eu já abandonei, tô só no profissional ali, que é uma forma de eu usar menos. E assim, gente, deixa eu contar uma novidade pra vocês. A vida real, ela passa de uma forma diferente. A gente se sente mais, entre aspas, produtivo, a gente faz mais coisas. Porque esse tempo fragmentado, ele não existe mais, né? É claro que eu ainda consumo um Reels ou um Shorts, mas em momentos mais específicos. Mas ter essa atenção totalmente fragmentada a longo prazo vai causar muitos danos. E a gente ainda não consegue nem mensurar isso,
E eu só queria complementar isso que você trouxe da atenção fragmentada, que a gente, né, quando a gente fala de atenção, a gente tem dois tipos, tem vários tipos de atenção, mas tem dois que as pessoas às vezes confundem, né, que é a atenção difusa e a atenção alternada, né. Então a atenção alternada, ela é muito aquela atenção de eu conseguir fazer uma coisa mais automática, outra coisa mais com foco. Então, por exemplo, eu aprendi a tocar violão, às vezes o violão já fica algo automático, eu posso prestar atenção no cantar, né, eu tô aprendendo a dirigir, e aí eu não consigo colocar, às vezes, um rádio, porque são muitas coisas que eu preciso estar prestando atenção para dirigir, e aí o rádio, alguém conversando, tira minha atenção. Aí agora, quando já dirigir fica automático, tudo bem eu colocar um rádio, eu olhar um GPS, eu conversar com uma outra pessoa no carro, né? Porque uma atividade acaba ficando mais automática, né? Já a atenção dividida é essa habilidade de a gente fazer duas coisas ao mesmo tempo, realmente alternando a atenção. Ora eu estou fazendo isso, ora eu estou fazendo aquilo. E deixa eu contar uma coisa para vocês, isso é muito difícil da gente treinar, mas isso assim, muito difícil mesmo. Então, quando a gente acha que a gente tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo, na verdade, a gente possivelmente tá fazendo uma coisa muito rápido e de uma maneira muito superficial, pra daí já passar pra outra coisa e fazer ela muito rápido e muito superficial e ficar trocando assim sucessivamente. É por isso que, mesmo que a gente trabalhe 8 horas, que é o mesmo tempo comercial de 40 anos atrás, né? Tipo assim, o das 8 às 6, por exemplo, né? Porque hoje a gente parece que trabalha muito mais do que antigamente, porque de fato nós estamos. Não é questão do aumento de horas, mas é uma questão do aumento de tarefas por minuto que a gente tem que fazer. Então, é óbvio que depois, quando a gente às vezes termina um trabalho, né, termina um dia aqui de expediente, sentar para estudar, sentar para fazer alguma coisa é muito mais cansativo, é muito mais penoso, porque o volume que a gente teve que praticar ao longo do dia já foi muito extenso, sabe? E não à toa que você trouxe a palavra marketplace e me lembrou muito do tipo de Hotmart, né, cursos, etc. Hoje é impossível você comprar um curso e ele não vir com a função justamente de você acelerar o curso, né? Tipo, você assistir um Concurseiro curso, lida muito com isso. Concurseiro consome coisa como se não houvesse amanhã. Exato. Em 2x. E eu acho que isso, no final das contas, traz a gente para um contato de beleza. E eu, diante de tudo isso, diante desse acelero cultural, diante desse acelero da vida, como que eu faço para reduzir um pouco a marcha? Para deixar a coisa num ritmo mais aceitável para mim? Bom, existe a resposta cretina e a resposta de coach. Né, a resposta de coach é aquela de que não, é só você se concentrar que você vai conseguir, que isso reside no seu próprio mérito. E a resposta cretina é aquela de que, bom, talvez não exista um formato ou uma receita de bolo para isso, mas que você precisa descobrir isso no contato com as coisas. E pasme, isso vai além de você. Então tem coisas desse acelero da vida que talvez você não tenha como controlar. Mas uma delas é algo que o José já comentou, por exemplo, a gente ter um consumo mais consciente de como a gente utiliza a rede social. Sabendo que o Reels tá ali, que ele vai te puxar pra ficar ali, que o conteúdo vai ser legal, que vai te entreter, porque ele foi feito pra te entreter. Ele tá ali pra isso. Quanto você consegue colocar um tempo pra isso? Ou outra, às vezes estabelecer recursos e, vamos colocar assim, castrar seu algoritmo a ponto de você, de fato, ter conteúdos que vão fazer sentido pra você. Porque a gente precisa passar a estabelecer um comportamento mais voluntário para lidar com essas coisas. E que eu quero dizer com comportamento voluntário? A gente ter consciência de que a gente tá ali vendo Reels. A gente ter a consciência de que a gente está num momento em que, beleza, agora talvez seja um tempo de descontração, mas depois eu passo a retomar a atividade da vida. Que é o quê? A vida tá com o celular desbloqueado, né? Ali em cima da mesa, com a gente fazendo alguma outra atividade. É até curioso pensar como a gente tem mesmo essa dificuldade mesmo de parar, de deixar bloqueado e fazer outras coisas, fazer outros recursos e atividades que não envolvem telas no final das contas, né? Bom que você trouxe essa questão, né? Acho que combinando com o que a Natália trouxe, é uma prática. A gente precisa praticar. E aí eu vou tentar dar... Não sou muito fã dos passo a passos, mas vou tentar dar alguns esclarecimentos e algumas dicas. Acho que a primeira coisa mais importante que a gente tem que se propor a praticar, treinar e exercitar é faça uma coisa de cada vez. Ah, mas eu tenho... Faz uma coisa, terminou? Faz outra. Você vai ver que quando você começar a tentar fazer isso, você vai falar assim, caralho, difícil, porque você já está habituado a estar no multitarefas ali, fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Então, primeiro, faça uma coisa de cada vez.
Isso aí é um treinozinho para 1, 2, 3, 4, 5 semanas, né? A gente tem que ir por degrauzinho em degrauzinho. Depois que a gente já tiver um pouco mais confortável e entendendo o tempo das coisas e conseguindo fazer isso um pouco melhor, eu acho que uma outra dica valiosa é tenha pausa entre as coisas. Não, como assim uma pausa? Não necessariamente uma pausa de 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Não. Apenas demarque mentalmente. Eu estou finalizando uma atividade, estou entrando em outra. Tenha pequenos rituais. Então, terminou uma tarefa, vai pegar um café, por exemplo, né? Tomar uma água. Tenha pequenos rituais que demarquem o seu dia. O que acontece muito hoje também. A gente faz atividades muito diferentes, por exemplo. De manhã eu trabalho, de noite eu estudo, aí depois chego em casa tenho que fazer as coisas da casa, etc. E meu dia parece que é uma bola de neve. Claro, a gente não demarcou a separação entre as atividades, né? É muito importante que a gente tenha esses pequenos rituais. Então, poxa, sair do trabalho. Eu tenho que começar a criar um ritual para mim, meu corpo e minha mente entender que eu tô saindo desse contexto e vou entrar em outro. Não que eles são todos a mesma atividade, né? Por isso, por exemplo, a ideia de se você trabalha em home office, você precisa ter uma separação física dos espaços. Exato. Pra você justamente ter um pouco dessa lógica do sair do contexto incorporado, né? Exato. Cama é pra dormir, sofá é pra passar o tempo e relaxar, mesa da cozinha é pra jantar. Perfeito. Mas às vezes eu não tenho um escritório separado, eu preciso às vezes usar a mesa da cozinha. Beleza, mas é um canto dela. E a hora que você vai almoçar, você não vem trabalhar, você larga aquilo de lado e aí sim vai almoçar, né? Pra justamente colocar elementos na mesa que te remetem ao trabalho, por exemplo. Isso. Seja uma caixinha de lápis, seja a caneca que você toma teu café, a sua água, etc. Para realmente a gente criar esses rituais e respeitar esses espaços que são de outras coisas que não aquelas que a gente tá realmente, tipo assim, trabalhando, estudando e etc, né? Então, em resumo, como parar de viver a vida no 2x? Primeiro, faça uma coisa de cada vez. Eu sei, é difícil, mas é possível. Segundo, demarque, tenha rituais de transição entre uma atividade e outra. Quando a gente já estiver fazendo isso, você vai ver que é mais simples nós buscarmos outras atividades mundanas, como, por exemplo, comece um livro, saia para correr, comece a pintar uma coisa, esculpir alguma coisa, praticar um hobby, né? Então, viva no mundo real. Creio que se eu pudesse dar 3 sugestões, digamos assim, nesse momento seriam essas 3. E assim como toda coisa na vida que a gente aprende, né? A gente aprende a falar, a gente aprende a brigar, a gente aprende a trabalhar, a gente aprende a ter responsabilidades. A gente também precisa aprender, ou melhor dizendo, reaprender a utilizar e consumir as coisas como as redes sociais. Da mesma forma que exige um certo esforço e sacrifício pessoal, você, por exemplo, guardar dinheiro ou fazer uma gestão do seu patrimônio, você precisa sair do automatismo também quando o assunto é o entretenimento ali, né? Que é tão sutil, é tão indireto a gente pegar as coisas ali para fazer, para consumir, mas estabelecer esses rituais, esses pequenos procedimentos são um passo completamente importante para você ter o quê? O controle disso. Porque no final das contas, quando a gente só faz a coisa no modo automático, no automatismo, e a gente se desenvolveu com redes sociais se desenvolvendo, ou seja, a gente é o experimento do Mark Zuckerberg. Então a gente precisa ter pelo menos um autocontrole. Porque há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, um monte de funcionalidades que não existiam nessas redes passaram a existir. E quem está sendo o experimento? Quem está experimentando e dando esse feedback? Os próprios usuários, ou seja, nós. Da mesma forma que provavelmente daqui a 1 ano, 2, vão vir novos recursos, novas modalidades de consumo de conteúdos e que nós novamente vamos ser os que vamos testar e replicar isso. Só que a gente precisa ter consciência e autocontrole para justamente não só ser levado, né, por esse olhar ultra rápido. Para fechar o episódio de hoje, eu quero fechar com uma indicação de um livro. Vocês encontram ele na Amazon baratinho por volta de 50, 59 reais, coisas assim. Outros lugares talvez pode ser que vocês encontrem. O nome do livro chama Atenção Plena, Mindfulness, Como Encontrar a Paz em um Mundo Frenético, né, do Mark Williams e da Dani
Pinman. É um livro que traz esses passos a passos que nem o José trouxe. Não é um livro de autoajuda, tá, gente? Fiquem tranquilos. E não é todo livro de autoajuda que é ruim, tá? Deixa eu defender aqui também a classe, vamos lá. Então fica aqui a recomendação pra vocês desse livro. Vou deixar também na descrição e também vai lá no nosso post do Instagram, tá? Pra vocês também acessarem e verem a capa do livro e tudo mais. E também seguirem a gente nas nossas redes sociais, que é o @kinesis.psicologia. Então, ele é um livro bem interessante, que traz essas reflexões também sobre como desacelerar um pouco a nossa rotina, como treinar essa atenção a coisas que realmente estamos fazendo, né? E tudo isso são técnicas que ajudam a diminuir a nossa ansiedade, melhorar a nossa percepção de tempo e tornar a nossa vida também um pouquinho mais confortável e plena. Então, fica a recomendação, segue a gente nas redes sociais, vai lá no Instagram para conferir o post do episódio que vai ter a capa do livro e outras coisinhas também, que a gente foi conversando ao longo desse episódio. E não esqueça também de avaliar o episódio de hoje e seguir a gente aqui no Spotify. E é isso, beijos, até a próxima e se você ouviu esse episódio no 2x, eu vou puxar seu pé à noite. Se cuidem, até mais! Todas as fontes utilizadas para a produção desse episódio estão disponíveis no link da descrição. O Psicologia de Quinta é uma produção do Espaço Kinesis Psicologia. Novos episódios todas as quintas. Entre em movimento com a gente! Todas as fontes utilizadas para a produção desse episódio estão disponíveis no link da descrição. O Psicologia de Quinta é uma produção do Espaço Kinesis Psicologia. Novos episódios todas as quintas. Entre em movimento com a gente!